Olá, bem-vindos. Eu estou aqui hoje com o José Leandro. Ele é consultor, é professor universitário. E o papo de hoje vai ser mais um pouco sobre essa relação entre uma empresa de consultoria, um mercado estrito aí, senso, e a academia, né? Como é que é essa relação com a faculdade, onde a gente desenvolve muitos conceitos. Então, bem-vindo. Obrigado, Titoto. Para mim é um prazer estar aqui. Fica à vontade, pode perguntar o que você quiser, que a gente responde, tá bom? Então eu vou ser incisivo, hein? Pode ser incisivo, sem problemas. Então, eu começo contando um pouco de você. Você é consultor, você é formado em contabilidade, né? Isso, eu sou formado em Ciências Contábeis aqui na USP de Ribeirão Preto mesmo, e tenho mestrado em controladoria, trabalho lecionando já tem mais ou menos uns 5, 7 anos, enfim. Então, quer dizer, na verdade, muitos professores dessa mesma área acabam migrando, né, em paralelo, enfim, ao mercado de consultoria, e isso aconteceu comigo também, só que talvez cronologicamente de uma forma um pouco diferente, né? Mas eminentemente eu sou professor de faculdade, trabalho com turmas de graduação e pós-graduação, e agora estamos formalizando, por meio da Absoluta, as nossas consultorias diretamente voltadas para o mercado. Você comentou, né? É muito comum você ver professores universitários que se juntam e vão montar alguma consultoria específica em alguma área, né? Sim, na verdade isso é muito comum, mas na verdade o que aconteceu comigo e também com o pessoal da Absoluta, que nós somos em 3 sócios, houve uma inversão. Na verdade hoje nós nos apresentamos como professores porque é uma atividade que nós realizamos eminentemente. Não obstante, nós antes já estávamos no mercado, nós nos formamos, nós estávamos já trabalhando em alguns projetos com alguns colegas, alguns professores que são colegas da gente até hoje, nós já trabalhávamos com consultoria e depois migramos para a academia. Então, na verdade, foi o inverso, não era um professor que se tornou consultor. Na verdade, nós somos professores, né, e que acabamos nos transformando, nós somos consultores que se transformaram em consultores. E é muito legal isso, né? Porque na consultoria que a gente vai desenvolver, na verdade, novas metodologias, né? A gente amplia, na verdade, gamas de conhecimento, índices. Então, como é que é essa relação com a academia? Como é que isso afetou o dia a dia? Você já era um consultor, então? Sim. Depois que você foi ser professor, como é que isso influenciou no teu trabalho? Na verdade, é bem interessante porque até o próprio papel das universidades hoje, a forma de formatar os cursos, a ideia é sempre trazer conhecimento empírico para os alunos. Claro que nós vamos dizer agora que é muito mais importante uma experiência empírica do que o conceito. O conceito realmente é importante, não dá para a gente deixar de abordar os mesmos autores. Mas as faculdades precisam formar alunos para o mercado de trabalho. Então, por que a gente não pode trabalhar esses alunos, além dos conceitos, além classe, por que eu não posso trabalhar com cases, né, com situações reais, com algumas experiências que nós podemos trazer para o mercado? Porque nós estamos num mundo de negócios. Quem está estudando administração, economia, contabilidade, na verdade precisa do quê? Além de um conceito, de uma boa experiência e precisa praticar. Então hoje a própria academia já tem uma certa, já recebe melhor o professor, já até requer alguns professores que tenham um conhecimento de mercado. Enfim, por isso que nós migramos para a academia. Então, quer dizer, nós trabalhamos os principais conceitos, mas nós trazemos algumas experiências para a sala de aula. E isso tem surtido... acabar com aquela visão que é algo separado, né? Não é mais. Na verdade, se comunicam muito constantemente. Né? Exatamente. Não é mais separado, muito pelo contrário. Hoje isso está muito misturado. E também o mercado, Titoto, gosta muito de ter um professor trabalhando em alguns projetos. Não é só por vender, não é o status quo de um professor de faculdade, de pós-graduação. O mercado gosta de se relacionar com as pessoas que têm uma experiência acadêmica, porque você tem contato com alunos, você está sempre produzindo inteligência. Então, mesmo para aplicar no mercado, você não aplica as mesmas receitas. Você desenvolve novos conhecimentos, né? Você amplia muito a tua gama de ferramentas para trabalhar numa empresa, para operar em algum momento. É uma sinergia, né? E todos os seus sócios são também professores, né? Sim, nós somos em 3, eu, o Cássio Risk e a Vanessa Borges. Nós somos os 3 mestres em controladoria, né? Enfim... e nós todos somos professores e basicamente esse mesmo profile que eu estou te passando, o mesmo profile do José Leandro, o profile dos meus sócios. Assim, uma consultoria que está começando perto de outras tradicionais aí do mercado, ou de maior porte, como é que você vê essa relação de entrada aí, desse começo que vocês estão vivendo? Na verdade é o seguinte, a gente pode dizer que está formalizando um negócio agora. Na verdade, como nós já tínhamos uma vivência com consultoria, o negócio já acontecia. Né? Eu tinha alguns clientes que comumente nós fazíamos alguns projetos, a Vanessa Ida e o Cássio também. E nós trouxemos isso e agora nós estamos formalizando uma empresa para tentar aumentar a nossa escala. Enfim, e claro, trazendo alguns parceiros.
Eu não costumo dizer que nós vamos, eu sempre falo isso com a Vanessa, com o Cássio, nós nunca vamos incomodar o mercado, as concorrentes. Nós temos as chancelas mais conhecidas, mas o produto que nós oferecemos é completamente diferente. Quem procura absoluta, na verdade, precisa de um diagnóstico diferenciado. Na verdade, nós fazemos um estudo para cada empresa e nós criamos um produto para cada empresa. É muito diferente. Então, na verdade, eu não vou subtrair a demanda dos meus concorrentes. Nós estamos criando uma demanda nova. Como é que se dá esse trabalho personalizado que você fala, então? Como é que é essa abordagem com o cliente? Como é que é esse trabalho junto com o cliente? Na verdade, é o seguinte, alguns clientes, e a gente sempre repete isso para algumas pessoas que nos procuram, muitas vezes o cliente me procura e fala o seguinte: Zé Leandro, eu preciso conhecer melhor meu cliente, o cliente precisa conhecer o seu melhor cliente, eu preciso conhecer melhor o meu mercado, eu preciso entender melhor um pouco do meu negócio. Na verdade, muitas vezes o cliente ele tem algumas demandas que ele olha de dentro para fora, mas quando a gente começa a analisar a situação dele, ele não conhece nem o próprio negócio ainda. Isso não é uma desvantagem. Às vezes ele não consegue visualizar o potencial do negócio que possui. Joguinho de fora, né? Às vezes para dar uma visão que a pessoa fica míope ali fica bitolada, às vezes no dia a dia ali, esquece de ver alguma coisa. Exatamente. Na verdade, quando a gente faz o primeiro contato com o cliente, a gente faz um diagnóstico, é como se fosse um médico mesmo. Você procura um médico, nós fazemos um diagnóstico, olha, isso está bom, isso está legal, você não precisa se cuidar, mas por um outro lado, vamos analisar em longo prazo, olha, você precisa melhorar algumas coisas e às vezes a gente já identifica alguns problemas logo de cara, né? Então é basicamente assim que funciona. Nós temos produtos específicos que nós desenvolvemos naquele momento para cada cliente. Nunca um projeto é idêntico. Você não trabalha a quatro mãos, na verdade. Se você com o teu cliente fazer um negócio específico para aquela demanda que você tem que ter naquele momento. Exatamente, é basicamente isso. E a gente já vive um cenário meio de crise hoje, né? Às vezes alguns índices macroeconômicos estão piorando. E como é que você vê essa projeção de mercado? Você vê uma melhoria para o mercado de modo geral, em termos econômicos? Que sugestão você dá para o teu cliente? Você vê que agora é o momento de ter uma consultoria, de mudar a maneira de fazer um negócio, ou talvez de aprimorar melhorar a eficiência de alguma coisa dentro da empresa? Como é que você enxerga isso? Como é que deve atuar um empresário nesse momento? Na verdade é o seguinte, muito bom você ter tocado na questão da crise, né? Nós estamos passando por uma crise de uns 2 ou 3 anos no Brasil, mas ela está sendo mais divulgada nos últimos anos, né? Nessa crise, o que acontece nesses momentos de oscilação, vem crise, vai crise, o consultor ele é sempre requerido, porque quando você está num ambiente de ascensão econômica, as empresas estão investindo mais, portanto ela precisa de um consultor para organizar e administrar o seu crescimento. Quando você está em crise, você tem que começar a buscar alguns pontos de estrangulamento, alguns reestudos do negócio, alguns cortes, né? Enfim. Então você precisa de um consultor para quê? Para fazer para remodelar um negócio, né? Para tentar às vezes enxugar, para tentar buscar rentabilidade de alguma outra forma. Então, com crise ou não, um consultor ele é sempre requerido no mercado. Muda na verdade o serviço que ele vai oferecer em cada ponto. Muda exatamente, só muda a característica do serviço que está sendo oferecido em cada momento. E o que é legal no mercado, eu vejo o seguinte, estou fazendo uma ponte com o que você está falando, eu vejo o mercado de consultoria passando por um processo de transformação, um processo de amadurecimento. Isso tem acontecido em virtude de uma mudança que tem ocorrido na mente dos grandes diretores, dos grandes líderes nas empresas. Porque há muito tempo atrás você falava, mas consultor não é legal, não é a melhor saída para o meu negócio. Quando na verdade esses líderes foram sendo substituídos por pessoas que têm uma vivência melhor de mercado, que têm uma formação acadêmica, uma bagagem muito maior. Então, essas pessoas que estão liderando hoje muitas empresas, elas já têm uma visão muito diferenciada em relação ao consultor. Então, nós acabamos nos aproximando desses líderes naturalmente, em questão de 10, 15 anos, analisando historicamente, né? Momentos que a gente nem existia ainda no mercado, a gente já vê o mercado se aproximando dos trabalhos de consultoria. Quando você fala assim, na verdade, da formação melhor dos diretores, quem está à frente das empresas, você acha que o dinamismo, na verdade, do dia a dia, da economia, também influencia muito nisso? Ou não? Tipo, a pessoa que não era bem informada, que não tinha um contato grande, talvez com novas técnicas, que buscava estar bem informado, bem assessorado, essa pessoa caía, ficava para trás. Exatamente. Na verdade, houve uma substituição natural, né? Todo esse dinamismo, toda essa evolução do mercado, sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista de desenvolvimento de pessoas, isso tudo aliado, com certeza, fez com que ampliasse um espaço para o consultor. Claro que existem vários trabalhos de consultoria, né? Mas eu falo que essa consultoria
com base num diagnóstico de um projeto específico, ela está crescendo muito no mercado justamente por isso, que é o que a gente, nesse momento, está oferecendo para todos os nossos parceiros. Só para complementar também, se você me interrompa porque eu não consigo parar de falar. Continuar. Tá, na verdade, a nossa proposta, além de ser desenvolvidos alguns serviços especiais para cada cliente, a Absoluta, na verdade, ela busca uma rede de parceiros. Nós temos parceiros no Brasil inteiro, por incrível que pareça. Primeiro porque a gente já tinha um histórico de consultoria há muito tempo. Então, nós temos parceiros em vários estados do Brasil que são, na verdade, pontos fixos geradores de negócio. E é com eles que a gente trabalha também. Então, eu tenho projetos, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, eu tenho projetos no Rio de Janeiro, eu tenho projetos que estão sendo pleiteados agora na região sul do Brasil. Então, todos esses projetos estão, ao mesmo tempo, justamente sendo gerados por esses pontos fixos que estão associados à Absoluta. De uma forma indireta, mas estão. Então, a especialidade de vocês é a parte financeira da empresa? Basicamente, a gente trabalha com tudo que se refere à consultoria, nós trabalhamos, tá? O nosso principal, o nosso foco hoje é aspecto financeiro, estruturação organizacional e financeira, tá? É o que a gente mais trabalha. As empresas que vocês costumam prestar, entrar dentro, prestar serviço, como é que vocês veem a organização financeira das empresas hoje? Você acha que elas estão bem adequadas para o mercado ou não? Muitas precisam crescer? É o seguinte... Ou vai depender do porte da empresa, da maturidade lá no mercado? Varia muito o porte varia em função do segmento. Se você analisar, por exemplo, alguns setores, o setor agrícola no Brasil, nós temos alguns clientes do setor agrícola. O setor agrícola é um setor que tem um peso enorme na formação do PIB brasileiro, enfim, na própria formação na balança comercial, superavitária, enfim, a gente sabe todos os efeitos do agronegócio. Só que, se a gente comparar, por exemplo, uma instituição financeira, né, e uma empresa do ramo do agronegócio, o desenvolvimento, o amadurecimento do seu ponto de vista informacional e gerencial é muito diferente. Mas mesmo assim, para o setor do agronegócio, já existe o quê? Ele é um setor que ainda está passando por um processo de catalisação, ou seja, há uma aceleração do seu ponto de vista informacional, mas ainda há muito que se fazer. Se eu analisar, por exemplo, indústria e comércio, a gente consegue perceber que a indústria ela já tem uma evolução mais considerável. Então, isso varia muito de segmento, basicamente varia muito de segmento. Falando de questão informacional, né? Você acha que esses softwares novos de gestão têm ajudado muito nessa organização financeira das empresas? Tem. Na verdade, inclusive, a gente sempre, quando está fazendo alguns projetos, tem algumas empresas que nos procuram no começo. Olha, Zé Leandro, eu estou começando, e até por a gente ter essa conotação, a Absoluta tem essa cara de empreendedorismo, tem muitas empresas que nos procuram justamente para tentar fazer algo muito próximo do que nós fizemos para a Absoluta. Né? Então, quando a gente começa a desenvolver um projeto, a gente sempre começa, além de todos os aspectos financeiros para desenhar junto com o cliente, inclusive todos os steps estratégicos, a gente acaba também abordando tecnologia de informação. Eu trabalho com outros cursos, tenho contato muito íntimo com alguns profissionais de TI e a gente conhece diversos sistemas de qualquer porte, ou seja, eu tenho uma empresa que eu vou indicar um sistema muito mais robusto, uma empresa que eu tenho um sistema muito mais simples, mas não dá mais para a gente fazer trabalhos a partir de uma planilha de Excel ou de um sistema mais simples em Axis, por exemplo. A gente já tem alguns sistemas de TI que a gente vai indicando, porque a partir dali eu preciso gerar informação com qualidade e gerar relatórios. Vocês fazem todo o acompanhamento, desde a estruturação até capacitar a pessoa para mexer nesse software, está livre? Tudo. A gente entrega praticamente tudo pronto. No caso de uma empresa que está iniciando, eu tenho alguns colegas que são, inclusive, alguns clientes que são da área, nem ainda na área industrial, é mais da área médica ou biomédica, que estão começando novos negócios e que também acabam nos procurando justamente porque, olha, estou comprando máquinas, equipamentos, eu tenho esse investimento para fazer, mas e aí? Né? Na verdade, ele não tem... Todos os passos e todas as minúcias desses processos não tem que ser conhecidos pelo profissional ou pelo autônomo. Nós fazemos todo esse desenho e todo esse acompanhamento. A menos que o cliente fale assim, não, eu quero só começar, depois eu me viro. Só que, fatalmente, ele acaba nos procurando. Ele sempre monta acompanhada. Sim. Agora, quando você fala de aspecto empreendedor, a gente tem assim, empreendedor não é só quem começa um próprio negócio, né? Você pode ser um empreendedor dentro de uma empresa e crescer e desenvolver novos módulos de negócio ali dentro. Como é que você vê a questão do empreendedorismo? Das startups, das empresas querendo crescer e ampliar os negócios? Com todo esse boom da economia, o que é interessante é que tem muitas empresas começando, muitas empresas também, você está falando de empreendedorismo? Até agora ficou mais fácil, né? Modificaram a lei, é mais fácil abrir um negócio hoje, tem um incentivo muito grande a empreender hoje, né? Sim.
Eu tenho alguns colegas que têm algumas ideias revolucionárias e começaram já alguns negócios e às vezes eles nos procuram para falar, olha, eu quero começar um negócio, mas eu ainda não tenho todas as diretrizes para iniciá-lo. E além disso, eu não tenho recursos. Mas as ideias são geniais. Então você olha para esse negócio e fala, poxa vida, isso aqui vai durar... Esse cara, provavelmente ele vai ser comprado daqui uns 5 anos, porque a ideia dele é sensacional. Só que ele precisa de gás agora, porque não adianta ele vir com uma ideia para um fundo de investimento, porque ninguém investe. Ele precisa pelo menos de um valuation, ele precisa pelo menos ter um nível mínimo de organização e de informação para mostrar para o mercado e dizer, olha, é isso que eu pretendo. Dá uma confiança mínima para alguém querer investir ali, né? Exatamente. E a gente faz esse tipo de trabalho também. E por incrível que pareça, já que você está linkando com o empreendedorismo, existem muitos projetos assim. E a gente faz um estudo junto, né? A gente faz até algumas análises de mercado para incorporar informação, fazemos um detalhamento, né? A gente faz todo um plano de negócio específico para aquele negócio e a gente inclusive chega até alguns fundos de investimento e alguns investidores e a gente faz a apresentação, faz a intermediação para ver se existe interesse ou não. Tá, claro que... Você lida com a parte de negociação também, então seria uma consultoria também nessa parte negocial ou não? Eu não negocio, a gente não chega no nível de... Porque isso depende, a gente até aconselha, mas eu faço, a minha intermediação é A e B, faço a apresentação. Primeiro A, que é o meu cliente, a gente faz o quê? Toda a estruturação para apresentar a proposta. Olha, esse aqui é o fundo, porque é difícil você ter acesso, né? A gente apresenta, eles negociam, a gente, claro que acaba aconselhando, mas basicamente a gente fica mais nos bastidores. Não é propósito da Absoluta trabalhar nessa negociação, depende muito do proprietário, do dono do negócio mesmo. Como é que é a relação com os sócios? Vocês se dão bem? São bem alinhados? Trabalham junto há muito tempo? Sim, a gente se conhece há muito tempo, a gente realiza muitos trabalhos e a gente se encontra pouco. Na verdade, a gente faz algumas reuniões estratégicas semanais, a gente está sempre correndo, sempre um visitando o cliente, outro realizando outros projetos, etc. A gente interage muito bem, só que quem conhece os 3 sócios sabe que são 3 loucos no bom sentido, claro. Fiquem tranquilos, tá? Nós não vamos fazer nada de errado com a sua empresa. Mas, por exemplo, nós estamos sempre acelerados. Parece que a gente tomou 2, 3 litros de café por dia o tempo todo. Então, a gente está conversando de um projeto aqui, está com uma ideia maravilhosa. Deixa eu ligar para o cliente que eu pensei numa outra coisa. Tudo isso de uma forma organizada, mas tudo ao mesmo tempo, né? E os nossos perfis, apesar de nós sermos todos acelerados, né, e inquietos, o que é legal é porque nós temos características diferenciadas entre nós, por exemplo. A gente sempre assume alguns papéis em algumas reuniões. O Cássio, por exemplo, é o mais crítico, né? Eu tento fazer a mediação sendo um pouco mais polido. A Vanessa, além de todo o conhecimento técnico que tem, é mais doce, é mulher, enfim, o cliente gosta desse contato também, além de todo o talento dela, enfim. Então, eu acho que isso é uma mescla muito interessante também. Até porque eu vi uma palestra da Table Partners recentemente em São Paulo, eles falam muito essa questão de como é que você trabalha em grupo, né? Porque a gente nunca teve uma aula de como trabalhar em grupo, nem em curso de administração e nada. Essa questão da eficiência e da qualidade, né? Essa questão de dividir função, complementar as falhas do outro, e estar pensando junto, estar desenvolvendo junto. Então, assim, que bom que vocês conseguem todos estar muito alinhados e desenvolver com eficiência tudo, né? O que é legal, Tito, sobre isso é porque nós temos várias estratégias. Na verdade, tudo que a gente faz está dentro de um script corporativo da Absoluta, tudo, nós temos tudo documentado. Então, por exemplo, quando a gente vai conhecer um cliente novo, a gente nunca vai sozinho, nós sempre vamos em 2. E a gente sabe até, por exemplo, em qual momento... A gente tem alguma... Sabe quando você joga truco? É mais ou menos a mesma coisa. A gente sabe qual é o momento de complementar o que o outro fala, qual é o momento... Isso demora, né? Não há cursos para isso, né? A gente sabe exatamente qual é o momento de deixar o outro falar, o outro desenvolver. E o engraçado é que quando, por exemplo, a Vanessa está falando ou o Cássio, eu falo, ele vai falar até aqui. Eu fico só esperando ele parar para a gente complementar, mas é uma relação muito boa. Eu acho que isso flui para o cliente, né? Enfim, flui bem a conversa. Acaba ganhando, né? Às vezes também, você até profissionais com perfis diferentes, às vezes, tem um negócio de empatia também, né? Tem. Às vezes você prefere falar com um ou com outro, isso facilita talvez muito. Sim, com certeza. E a Absoluta está em Ribeirão hoje, né? A nossa sede é em Ribeirão Preto, nós estamos com 2 salas agora. Não estamos fazendo divulgação ainda. Por que isso? Na verdade, graças a Deus, tem acontecido coisas boas para a Absoluta. Bom, eu diria que você tem uma primeira grande divulgação aí. Pois é, maravilhosa, inclusive, né? Enfim, essa é a nossa primeira... Começamos, né, com o pé
direito, que bom. E, na verdade, a gente tinha uma meta, uma projeção para 2015. Graças a Deus, em abril, a gente conseguiu fechar essa meta. Acredito que agora, com essa sua divulgação, a gente vai ter projeto até 2018, se Deus quiser. Né? Enfim, mas o fato é que, enfim, a gente está bem satisfeito com isso e é dessa forma que nós estamos administrando. Mas está funcionando já esses escritórios, essas salas estão operando? Sim, as salas estão funcionando. Tem muitos clientes, Titoto, que preferem que a gente faça um atendimento em company. Né? Então a gente acaba indo nos clientes. Mas geralmente nas apresentações finais, enfim, nós temos que ter um lugar para receber esses clientes, um lugar bem espaçoso, bem amplo, enfim. Os nossos clientes, em geral, são clientes que gostam de projetos mais sofisticados, enfim. Então a gente tem uma unidade bem legal para fazer essas reuniões, enfim. A gente está aqui em Ribeirão Preto. A nossa sede é em Ribeirão Preto, a gente está com 2 salas. E nós temos alguns representantes que são outras empresas no Brasil que têm parceria com a Absoluta, mas a gente nem faz reuniões nesses lugares. Né? Voltando nessa questão acadêmica, né? Pelo contato com a academia ou pelo perfil de vocês oferecem cursos também, treinamentos, ou pensam em fazer alguma coisa do tipo? Então, ou você acha que agora talvez seja um primeiro momento? Sim, a gente faz. Nós temos isso já bem estabelecido, nós temos alguns cursos para lançar. Nós temos algumas procuras de alguns clientes querendo que a gente faça alguns treinamentos em company. Nós não estamos trabalhando com curso agora neste semestre, tá? Mas eu acredito que até o começo do próximo semestre nós vamos começar a realizar esses cursos. Eles estão prontos já. Até quando você fala quando o cliente vem perguntar para vocês, né? O que você acha que ele sente mais falta? Então, quando a gente procura para fazer um curso ou para perguntar alguma coisa... Na verdade é o seguinte, depois que a gente... Vai variar muito do cliente, mas não tem algum traço maior que eles sentem falta de conhecimento? Precisa de mais conhecimento contábil, ou mais conhecimento financeiro? Então, ou na gestão do projeto? Na verdade é o seguinte, quando a gente conclui os projetos, é difícil o cliente chegar para a Absoluta e dizer, olha, eu quero só um treinamento. Ele sempre quer um diagnóstico. Olha, meu departamento financeiro, como é que tá? Será que as pessoas que estão ali estão trabalhando da melhor forma possível? Né? Enfim, será que eu tenho o melhor perfil de funcionário? Será que todos os meus processos funcionam de forma otimizada? Né? Então, eles precisam de um diagnóstico. Depois, a gente acaba fazendo um acompanhamento pontual, enfim, alguns para a vida toda. Né? Eu acho que o consultor ele é como um terapeuta. A gente precisa de um terapeuta a vida toda. Né? Enfim. Mas, em geral, os clientes nos procuram justamente para esse diagnóstico. Depois que a gente termina o trabalho, você não quer treinar o pessoal do meu financeiro? Você não quer treinar meu pessoal do RH? Você não quer fazer uma análise de todos os processos? E fazer um treinamento, e às vezes eles querem alguns treinamentos, isso é mais raro, mas acontece também, alguns treinamentos motivacionais. Tá. Né? Só que nós 3 sócios não fazemos treinamentos motivacionais, nós temos parceiros que fazem esse tipo de trabalho, porque é importante, isso não é porque só isso vende, mas isso tem um retorno muito grande dentro da empresa. Tem essa questão da cultura, né? Então, quando você presta uma consultoria, você muda um pouco a cultura da empresa, né? Quando você muda um processo, você muda a maneira de fazer, às vezes até a relação entre as pessoas. Às vezes tem consultoria, tem que ter motivação, tem que ter uma capacitação. Sim. Como é que essa mudança cultural, como é que você acha que talvez possa ser amenizado um choque ou algum desconforto que possa vir? A consultoria é um choque. Muito difícil você estar trabalhando numa empresa e não ter resistência dos funcionários. Mas eu vou mandar essas informações. Mas, a gente vai fazer um descritivo de todos os cargos e salários e todos os processos que são realizados pelas pessoas. O funcionário fala... Mas meu chefe sabe disso? Sim, seu chefe sabe disso. A gente vai fazer... Parece que ele tem medo de ser substituído, ele tem medo de fornecer informações. Mas, graças a Deus, nos trabalhos que nós estamos realizando, a gente tem tanta cautela, porque, na verdade, existe uma falsa conotação de que quando você contrata um consultor, vai haver cortes. Não há cortes. Não há cortes. A empresa que precisa cortar, ela não precisa do consultor. Na verdade, ela não contrata o consultor neste caso. Eventualmente isso acontece, mas é muito raro. Na verdade, o consultor está lá para integrar, para somar, não para subtrair. E a gente já começa a trabalhar com esse discurso que é real, não é um discurso falso, enfim, não é um discurso, enfim, raso. A gente já começa a trabalhar de uma forma com que os funcionários tentam ajudar a gente da melhor forma possível. Então, inicialmente existe uma barreira, né, existe uma resistência, depois a gente acaba quebrando essa resistência. Depois os próprios funcionários, teve um cliente recentemente, que os próprios funcionários quiseram um treinamento no final. Né, participaram, gostaram, queriam estar mais bem informados. Exatamente, agora a gente quer um treinamento. Poxa vida, que legal, a gente fica contente porque isso não partiu do proprietário, do shareholder, partiu do funcionário. Olha, eles implantaram um sistema, a gente conhece todos os processos, a gente conversou sobre a gente desenvolveu mais o negócio, cortou processos errados, enfim.
desenvolvemos o negócio. Você tem interesse em participar da produção Tem. também, em crescer junto ali, junto com... Exatamente. Mas sabe por quê, Titoto? Porque o nível dos profissionais também está crescendo. Porque antigamente você entrava numa empresa, não sei se é uma coincidência na absoluta, eu acho que não, as estatísticas mostram que não, as pessoas não tinham formação nenhuma acadêmica. Hoje não, hoje você vê muito estagiário. O cara começou dentro da empresa ali, foi crescendo naturalmente, foi aprendendo no... Exatamente. Então, ele foi estagiário, ele virou assistente, depois ele virou analista. Então ele tem uma visão do mercado estratégica, inclusive muitas pessoas acabam se amparando na gente para depois, se precisar de alguma coisa, toma meu currículo, caso tenha algum corte aqui, você me ajuda. E isso acontece. Né? Enfim, às vezes eu estou numa empresa, eu sei que tá para ver cortes numa outra, eu falo, poxa vida, mas tem um pessoal dali que é bom, que a gente pode transferir para cá. Então existe uma confiança muito maior, isso é muito legal. Você cria uma rede de relacionamento boa até com os próximos com os clientes, né? Com todo o pessoal que trabalha junto, né? Sim, a gente cria esse relacionamento bom e esse feedback da própria equipe da empresa que está sendo auditada, não, mas auditada também muitas vezes, né? Mas está recebendo os profissionais de consultoria. Eles aceitam mais a consultoria justamente porque às vezes ele tem um conhecimento acadêmico, ele está fazendo aula, ele está fazendo um curso de administração ou de economia, ele está louco para aplicar uma ferramenta, mas não tem como. Aí vem o consultor e aplica, ele fala, pelo amor de Deus, era isso que eu preciso. Eu já vi isso na faculdade, queria aplicar aqui, mas tinha uma dificuldade. Então ele vê que o processo de repetição dentro, porque todo o trabalho ele tem um processo de repetição, ele tem a operação. A operação cansa e desmotiva. Quando ele vê um consultor chegando e implementando coisas novas, ferramentas novas, há uma motivação muito maior. Então essa interação justamente ele consegue encontra enxergar. Uma correspondência, né? Antigamente, eu lembro que alguns professores de faculdade, alguns colegas que já eram consultores falavam, é difícil você chegar numa empresa e querer explicar algo para um analista que ele não faz questão de aprender, porque ele não entende a aplicabilidade daquilo, ele não sabe onde ele está inserido no processo. Hoje não. Hoje a maioria dos funcionários sabe onde está inserida no processo. Então fica mais satisfeito, né? Fica bem mais satisfeito. Ó, acho que estamos quase que acabando, mas eu vou deixar seu e-mail de contato aí, as informações todas. Se você tiver uma palavra final que você queira falar para quem está procurando absoluta, para quem quer consultoria, o que você recomenda aí, tipo, que procurem, que vão fazer um trabalho, como é que está o mercado? Seguinte, primeiro eu queria mais uma vez agradecer a gentileza de vocês em nos receber aqui. Na verdade, nós estamos realmente com essa divulgação dando um primeiro passo com o pé direito ao lado de vocês, enfim, vocês que já são reconhecidos no mercado, são conhecidos, enfim. E eu queria basicamente dizer, olha, fiquem à vontade para nos contatar, a Absoluta está aí para conhecer parceiros novos, para conhecer... Nós não estamos formando uma carteira de clientes apenas, nós estamos formando uma rede de relacionamentos que inclusive vocês fazem parte, enfim. E basicamente esses os meus últimos comentários, acho que eu já falei demais por hoje, mas gostaria de mais uma vez reiterar todos os meus agradecimentos. Isso é muito bom, eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.